Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Bem-vindos aí a mais uma aula. As nossas primeiras aulas, elas são aulas de revisão, uma aula só para a gente poder dar uma relembrada e dar um estalo nos conteúdos que nós já passamos em sala de aula, certo? E nas atividades também, para vocês darem uma revisada e relembrarem dos nossos assuntos. Pessoal, ontem nós revisamos da página 2 até a página 10 e hoje nós vamos dar continuidade aí a partir da página 11. Então, sugiro que vocês, desde já, consultem o material didático de vocês e vão grifando aí as partes que acharem mais importantes que vocês ainda não tenham analisado, certo? O primeiro ponto que nós vamos repensar de novo, relembrar, é a respeito do século XIX, a independência e o café. Vocês sabem aí que em 1822 o Brasil se tornou independente de Portugal. Por quê? Por conta das insatisfações com a forma do governo português, também por questões aí de exploração do nosso ouro ter caído, não era mais tão volumoso como era antes. Então, para que o Brasil continuasse se desenvolvendo economicamente, nós necessitávamos de uma nova atividade. E essa atividade entrou aí como as plantações de café, que se desenvolveram principalmente na região sudeste, no estado de São Paulo, que foi aí o grande destaque de produtor de café da economia brasileira, certo? Só que nesse século também nós nos destacamos pela produção do cacau, só que a produção do cacau ela já não se deu na região sudeste e sim na região nordeste, principalmente na Bahia. Essa plantação de cacau, gente, ela continua até hoje, tanto que nós somos exportadores aí de cacau até os dias de hoje. O advento do café ele foi muito importante, gente. Por quê? Porque ele foi uma mola propulsora da nossa economia que garantiu aí grandes ganhos aí entre o século XIX e o século XX. O que aconteceu durante esse período? Esse período teve aí os anos bons, né? Os anos que nós ganhamos, que obtivemos muitos lucros com a exportação, mas também teve uma queda logo em seguida. Por quê? Porque nós começamos a produzir demais café. Ou seja, outros países também começaram a produzir o café, então nós perdemos aí com a exportação. Com essa perda da exportação, gente, ocorreram aí crises, que foi aí a grande crise cafeeira que vocês já ouviram falar e ainda vão ouvir falar bastante sobre ela, que foi a crise que meio que atrasou todo o nosso processo econômico brasileiro, certo? Por causa justamente aí porque nós acabamos estocando muito café, nós acabamos plantando demais e não tínhamos para quem vender. O Brasil, gente, enquanto território, ele precisava de demarcação de fronteiras. Um cara aí que se destacou aí para nos ajudar com essa questão de conquista de territórios, porque vocês sabem que as conquistas de território elas se dão com relações diplomáticas, ou seja, elas demoram muito tempo e passam por diversos processos. Muitas dessas disputas elas se dão através de guerras, através de disputas armadas, e outras disputas elas se dão com uma questão diplomática. No nosso caso, o nosso território, mais de 900 mil quilômetros quadrados, ele foi conquistado de maneira diplomática pelos diplomatas José Maria da Silva Paranhos Júnior, conhecido como Barão de Rio Branco. Guardem esse nome. Esse cara, ele foi assim um cara super importante para a questão aí de estabelecimento do nosso território, porque ele negociou com os países vizinhos para conseguir mais terras para o Brasil, mais terras onde nós pudéssemos explorar e estabelecer o nosso território. Então esse cara ele foi um cara extremamente importante para a nossa história. Aí as mudanças da configuração aí do século XX para o século XXI, que foi aí após a Primeira Guerra Mundial, né, que foi o advento do café que eu já falei com vocês, que vocês vão observar aí na página 13, nós tivemos o advento do café. E depois nós tivemos aí, como eu já falei, o excesso de produção que ocasionou aí nessa queda. A partir dessa queda, gente, é que nós tivemos aí o desencadeamento das grandes crises. Por causa dessas grandes crises, nós tivemos a necessidade de iniciar um processo urgente. Esse processo foi o processo de industrialização. O processo de industrialização, nada mais, nada menos é do que essa criação aí das fábricas, das indústrias que produzem os produtos tecnológicos, que produzem também outras coisas, industrializam os nossos alimentos. Essa industrialização marcou também
o aumento da população dentro das cidades. Por quê? Porque antes a nossa população ela era uma população que se concentrava em sua maior parte no campo. Com o advento aí das indústrias, a população ela passou a se concentrar nos centros urbanos, ok? E à medida que o Brasil ele foi se industrializando, o seu cenário mundial, internacional, ele foi modificado. Nós entramos aí para ter as relações com a ONU. A partir dessas relações com a ONU, nós conseguimos nos relacionar com outros demais países que nos ajudaram economicamente, comprando os nossos produtos industrializados ou adquirindo de nós as matérias-primas, porque vocês se lembram que nós discutimos bastante em sala de aula a respeito da grande capacidade de produção que o Brasil tem de matéria-prima, certo? Se lembrem disso, o Brasil é um grande produtor de matéria-prima, então vários outros países têm o interesse em adquirir a matéria-prima que nós temos aqui dentro do nosso território, ok? Gente, o Brasil ele nem sempre teve essa configuração de modelo atual que nós temos hoje, que é composto por uma república federativa com 27 unidades, sendo eles 26 estados e um distrito federal. Nós nem sempre tivemos essa configuração. Por quê? Porque dentro do nosso território houve outra regionalização. Ou seja, nós fomos dividindo aí em regiões socioeconômicas, depois nós fomos dividindo aí por questões político-administrativas e depois também nós fomos divididos por questões naturais, como nós já falamos em outras aulas anteriores. Até 1940, o nosso país se chamava República dos Estados Unidos do Brasil e estava dividido em 5 grandes regiões, contando apenas com 20 estados, mais o território do Acre e o Distrito Federal. Então, nós não tínhamos essa mesma configuração até 1940. Essa configuração atual que nós temos, ela foi conquistada a partir de 1960, que nós começamos aí a regionalizar o nosso país para chegar nessa configuração atual que nós temos hoje. Eu sugiro que vocês deem uma lida aí na página 14. Nós temos aí o mapa da divisão estadual em 1940 e temos também o mapa da divisão estadual em 1960 e temos aí uma atividadezinha que nós fizemos, vocês relembrem aí no caderno de vocês. Em 1962, o Acre, que antes era um território, passou a ser reconhecido como estado. Nós falamos também sobre essa questão de muitos dos nossos estados brasileiros que antes eram reconhecidos apenas como território, ou seja, eles faziam parte de um determinado local. Aí depois, com o advento aí dessas conquistas, eles se estabeleceram enquanto estados, ou seja, eles têm o próprio governo, a própria forma de governar dentro dos seus territórios, ok? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada, gente, nessas páginas, que vocês vejam e se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês podem me procurar. A partir do século XXI, gente, nós tivemos aí a criação de novos municípios, mas não de novos estados. Não surgiram novos estados nesse período aí do século XXI. Apenas novos municípios dentro dos estados já da nossa configuração. E o nosso país ele foi dividido aí segundo regiões. Para quê? Para que nós precisamos regionalizar? Porque nós temos necessidades diferentes em cada região. Região são grupos de espaços, de territórios que têm ali as mesmas características. Então, se nós temos aqui as 5 grandes regiões do nosso país, é porque essas regiões são divididas segundo as características político-administrativas. E também somos divididos em regiões socioeconômicas, ou seja, regiões que têm mais poder aquisitivo e regiões que têm menos poder aquisitivo. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês deixem aí, né, a contribuição de vocês, o joinha, e que a gente possa tirar as dúvidas. E eu peço que vocês deem uma observada aí nas páginas 18 e 19, que são as páginas das atividades, releiam as questões para a gente poder dar uma discutida mais tarde, ok? Um beijo e muito obrigada!